Bom dia, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Dessa vez, aula 2 da terceira semana do projeto Simplifica. Durante a semana estaremos trabalhando com a temática sobre sustentabilidade. Vamos ver o que teremos hoje. Na aula de hoje nós trabalharemos duas experiências. A primeira experiência será a experiência de ciências, onde trabalharemos com a construção de uma composteira. Logo depois do momento de bem-estar, nós teremos uma segunda experiência do dia, que será a experiência com língua portuguesa, onde nós trabalharemos com o uso do dicionário, beleza? Então, sente-se no lugar confortável, pegue seu material, que a aula já vai começar. Vamos lá? Experiência 1. Ciências. O tema que vamos trabalhar hoje é aprender pela experiência. Quem desenvolveu essa experiência foi a professora Carolina França, a professora Luciana Carvalho e a professora Lucilene Ribeiro. Vamos lá, você sabia? A horta orgânica consiste no cultivo de hortaliças, temperos e ervas medicinais, sem o uso de agrotóxicos. E, de maneira ecologicamente correta, são usados adubos orgânicos e não há uso de produtos químicos. Ou seja, as hortas orgânicas, pessoal, elas são hortas, certo? Que não se utiliza nenhum produto químico, pesticida, para se livrar das pragas, tá certo? Os agrotóxicos aqui que nós falamos são justamente esses produtos que geralmente são encontrados em outras hortas, as hortas, por exemplo, de grandes fazendas, tá certo? Que é para evitar justamente que insetos, de forma geral, ou até mesmo bactérias, acabem consumindo, danificando essas plantações. Só que o uso de agrotóxicos tem um certo risco também para a nossa saúde, tá bom? Por isso aqui a gente vai trabalhar hoje com a horta, a produção de uma horta, certo? Que não vai utilizar desses produtos que são nocivos tanto para o meio ambiente quanto até mesmo para o ser humano, tá bom? E a gente vai ver aqui, em principal aqui, a questão do adubo orgânico, ou seja, que é o alimento da planta feito puramente, tá certo? De materiais que, por exemplo, seriam jogados fora no lixo, aquela casca de ovo, aquela casca de algum leguminoso, de alguma fruta. A gente vai utilizar isso aí para poder fazer justamente, tá certo? A nossa composteira, tá bom? Vamos lá então? Existe uma horta orgânica em sua comunidade? E aí, pessoal, onde você mora aí, existe alguma horta orgânica? Se não tiver, não tem problema, a gente vai ver aqui algumas coisinhas sobre isso também, tá certo? O que acha de fazer um local onde mora? Então aí a gente vai tentar fazer, tá certo? Quem puder, claro, fazer uma pequena hortazinha no local onde mora. Se não der para fazer uma horta, tá certo? Uma plantação assim, de um tamanhozinho bom, a gente pode fazer uma versão miniatura, tá certo? Em alguns vasinhos, tá ok? Vamos lá. Cultivar uma horta pode ser uma atividade manual relaxante. Caso tenha quintal, poderá fazer o canteiro no chão mesmo. Caso contrário, poderá cultivar uma horta vertical em uma floreira ou com materiais reutilizáveis. A questão aqui, ó, sei que alguns devem estar confusos. O que seria essa horta vertical? A horta vertical, pessoal, seria aquela horta que ao invés de utilizar o chão, tá certo? Para fazer o plantio dela, a gente vai utilizar, por exemplo, uma parede. Mas como é que a gente vai fazer para segurar as plantas na parede? Simples. A gente pode utilizar, por exemplo, garrafas PETs. A gente corta uma parte da garrafa PET, enche ali de água, certo? Bota lá o adubozinho direitinho. E aí a gente planta ou as sementezinhas ou então o broto da plantinha. E aí a gente deixa ela fixada, tá certo? Na parede. Ou até mesmo pode colocar cordinhas na garrafa PET e deixar essas cordinhas fixadas na parede. Também funciona como uma horta vertical, tá bom? Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo para que vocês possam ver como é que se constrói tanto essa horta vertical quanto essa horta mesmo que a gente costuma trabalhar, tá bom? Vamos seguindo. E se para isso construirmos uma composteira?
Então, para a gente poder fazer a primeira horta, a gente vai ter que ver aqui um pouquinho sobre essa questão da composteira, tá certo? Porque é daí que vai sair o alimento, o adubo para as nossas plantinhas. Assim, os alimentos plantados crescerão mais saudáveis e livres de pragas. A técnica da compostagem é um processo que transforma restos de comida e casca de frutas em adubo para plantar. Detalhe importante, a gente trabalhou aí durante essa última semana foi a questão das transformações químicas. Aqui a compostagem também vai utilizar as transformações químicas, certo? Voltadas aí para a questão da decomposição desse alimento, tá? Esse alimento vai ser aí colocado na composteira, ele vai sofrer uma transformação química e a sua energia, a sua matéria principal ali vai se tornar alimento, vai se tornar recurso para que as plantas que você vai plantar na sua hortinha, se você puder, certo? Elas fiquem mais fortes, mais saudáveis, tá bom? Que elas não precisem lá de produtos químicos para proteger elas, tá certo? Ao fazer a sua própria composteira em seu quintal ou em um espaço coletivo da sua comunidade, você poderá cultivar alimentos livres de agrotóxicos. Atenção aqui, ó. Isso vai ser uma atividade que a gente não vai precisar de internet, tá certo? E você vai registrar no seu diário de bordo, ok? Então vamos lá. Não se esqueça de documentar toda a experiência em seu diário de bordo. Ok? E agora o momento para a gente preparar os materiais. Vamos ver? Você vai precisar dos seguintes materiais para essa atividade. Atenção aqui, ó. Atenção. Peça ajuda a um adulto para poder fazer essa atividade com você, tá certo? Se você não tiver nenhum adulto aí com você para fazer essa atividade, você deixa ela no cantinho e depois retoma com algum adulto por perto. Não vá tentar fazer de forma alguma sozinho, tá bom? Chame sempre um adulto para essa atividade aqui. Então vamos lá. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de 2 garrafas PETs, certo? Aquelas de Guaraná mesmo. Vamos precisar de uma tesoura, tá certo? De preferência uma tesoura sem ponta para não acontecer acidente. Cascas de frutas, verduras e legumes, a gente vai precisar também. Terra ou areia e água, beleza? Mãos na massa agora. Atenção, bom, tem um outro avisinho aqui, ó, chamado para acompanhar você ou manusear os recursos, manusear os materiais e equipamentos necessários. Então vamos lá, passo 1. Corte uma garrafa na parte de baixo para servir como recipiente para armazenar o chorume. O chorume, pessoal, é o líquido originado da compostagem, certo? Ele é basicamente uma espécie de, posso dizer assim, uma espécie de esgoto, certo? Entre aspas, que vai sair aí desses materiais que vão estar se decompondo, tá certo? Que vão estar ali apodrecendo a composteira, tá bom? Isso aí vai ser essencial, esse chorume vai ser essencial para justamente adubar as suas plantas, ok? Vamos lá. Na outra garrafa deve ser despejada a parte de baixo. Você utiliza a parte de cima de uma garrafa para encher na parte de baixo da outra. Segundo, antes de encaixar as duas partes, coloque areia no reservatório do chorume. Isso evita um mau cheiro. Então, ó, na parte de baixo lá, certo? Das duas garrafas, você vai colocar aí um pouquinho de areia para justamente fazer com que o reservatório desse líquido ele não fique soltando mau cheiro. Por quê? Esse líquido, pessoal, como eu já falei, ele é parte da decomposição, tá certo? Parte da transformação desse alimento em adubo. Então, é claro que vai ter um mau cheiro aí, mas ao utilizar justamente a areia ou até mesmo a terra, principalmente aqui se tiver areia disponível, tá certo? Você vai deixar mais dificuldade desse cheiro passar, tá certo? Terceiro passo, use um prego aquecido para fazer furinhos na tampa da garrafa e receberá os resíduos. Assim, o líquido escoará facilmente. Quarto, encaixe a parte com a tampa para baixo
na outra metade que se virá como reservatório do chorume. Então aqui nós temos uma metade, não é isso? A parte de cima, e aí nós temos aqui a parte de baixo. Essa parte de baixo vai ser onde vai ficar o reservatório do chorume, tá? E essa parte de cima aqui, ó, você vai botar um pouquinho de areia aqui, tá? Vai ser justamente onde você vai botar os alimentos para fazer essa compostagem. Quinto, cubra a areia com terra, camada escura, tá bom? E sexto, é hora de utilizar os restos de alimentos e cascas de vegetais que você guardou. Faça uma camada bem generosa de resíduos orgânicos. Sétimo, a última camada deve ser de terra. Oitavo, regue o conteúdo da composteira com água e faça uma touca com uma meia de nylon para evitar insetos. Coloque uma camada de areia de mais ou menos 7 centímetros, ou seja, a camada aqui, ó, clara. Então, turminha, o que a gente vai fazer nessa composteira? Para facilitar aqui, tá certo? Para a gente poder fazer essa composteira, pessoal, a gente vai ter aí, primeiro, dividir essa garrafinha, tá certo? Em duas metades. A parte de baixo, que é essa daqui, ó, ela vai ficar como reservatório de chorume, tá bom? E a parte de cima, a gente vai fazer como se fosse um filtro, tá certo? Aonde justamente a gente vai colocar o alimento, tá certo? E vai fazer variando uma camada de areia, uma camada de terra, uma camada aí de 7 centímetros de alimento, de casca que você tiver aí, certo? Que iria pro lixo. E depois você coloca ali uma camada de terra, tá? E claro, se você tiver também uma camada de areia para finalizar aí por cima, para evitar de insetos ficarem passeando ali, querendo depositar os ovinhos ali, certo? Você vai justamente colocar algum tipo de proteção. Pode ser, por exemplo, um nylon de daquelas meias velhas que a mãe ou a avó usa, certo? Que não precisa mais. Ou, por exemplo, algum tipo de tecido assim que tenha buraquinhos que dê para fazer a troca de ar, certo? Porque durante o processo de compostagem, além da transformação que ocorre ali, tá certo? Que ocorre dessa matéria orgânica em uma substância que vai alimentar as plantas, nós vamos ter ali uma transformação também, tá certo? Com relação à questão dos gases, tá? Os gases que são liberados pela compostagem, tá certo? Eles acabam atraindo esses insetos, então a gente precisa fazer com que justamente evite de ter contato da composteira, do material que está na composteira, com esses insetos, para não trazer aí problemas de saúde, tá bom? Pronto. Agora você já tem a sua composteira, pode montar a sua horta orgânica. Atenção, nunca deixe o recipiente seco. O chorume, que é o líquido originário da compostagem, resulta da umidificação de todos os ingredientes. Após uma semana, é possível notar que todos os materiais colocados na composteira estão se comprimindo. 2 semanas depois, a massa estará reduzida. O recipiente do chorume pode estar cheio. Com o líquido, regue as plantas ou coloque na terra. Serve como um bom fertilizante. Passados 60 dias de compostagem, o adubo estará pronto. Misture com terra do plantio e veja crescer hortaliças ricas em vitaminas e livres de agrotóxicos. Aqui, ó, para você agora registrar no seu diário de bordo. Não deixe de registrar todo o seu processo de criação da composteira em seu diário de bordo. Afinal de contas, a primeira composteira e horta orgânica ninguém esquece, não é? Então, turminha, vocês aí vão tentar montar essa horta orgânica, tá certo? Eu vou colocar aqui um videozinho no link para que vocês possam ver como é que se faz tanto a horta vertical quanto a horta normal. E vou colocar um outro linkzinho para que vocês possam acompanhar, tá certo? Um exemplo de composteira já ali funcionando, tá bom? Tentem fazer aí o possível, lembrando, peçam ajuda de um adulto para poder estar ali acompanhando vocês, tá certo? E é claro, façam e registrem essa atividade.
a atividade ali da composteira, tá certo? Vocês vão registrar a criação dela e a cada dia que vocês vão estar ali trabalhando, colocando material nela, tá certo? Ali dentro de cada semana e sempre estar colocando água nela, não precisa muita água, pouquinha água ali, tá certo? Só para não deixar seca. Você vai estar sempre observando ali como é que está. Se o reservatório do chorume se já está cheio, se estiver, você tira aquele chorume, tá certo? E joga nas plantinhas da sua horta. Aquilo ali vai servir, tá bom? Como justamente esse fertilizante, tá certo? Esse fertilizante natural, tá bom? Vamos lá, na experiência de hoje, o que nós aprendemos? Aprendemos a fazer uma composteira, percebemos sua importância no plantio de alimentos mais saudáveis, compartilhamos a experiência com nossa comunidade, e aí, ó, para saber mais, tá certo? Nós temos três leituras, não é isso? E um vídeo. Ok? Então vamos lá. Na leitura 1 nós temos aí, ó, cultivando uma horta. Aqui foi colocado errado o texto, mas é cultivando uma horta. Segundo, composteira com garrafa PET, certo? Vai estar mostrando com mais detalhes como é que funciona essa composteira. Terceira leitura ali, ó, construindo uma composteira, tá bom? E aqui nós temos um vídeo, potes de sorvete viram vasos para uma mini horta. Então aquele vasozinho ali, ó, de sorvete que ninguém usa mais, tá certo? Você também pode utilizar como se fosse uma mini hortinha. Tá? Se você não tiver a possibilidade, por exemplo, fazer a horta suspensa ou até mesmo plantar no chão do quintal, você pode pegar esses recipientes, esses potinhos de sorvete que ninguém mais usa e fazer ali uma hortinha. Lembrando, se você for utilizar uma dessas vasilhas, um pote desse tipo, lembre de furar embaixo, tá certo? Para não juntar água, tá bom? Para a gente poder se proteger também contra o mosquito adentro, ok? Então aí você vai furar essa vasilhazinha, esse potezinho aí, se você for utilizar no caso. Vai colocar ali uma camadazinha de terra, uma camada de areia, depois uma camadazinha de terra. E aí você vai plantar ali as suas sementinhas ou o broto da planta que você vai utilizar nessa hortinha, tá bom? Os furinhos, como eu já disse, são para evitar de ficar água ali, tá certo? Água justamente nesse potinho, porque água em excesso pode também apodrecer as raízes da sua planta, tá bom? Isso e a própria questão também da questão da dengue, tá? Ok. Vamos lá, agora é o momento para bem-estar, certo? Isso aqui é a atividade de saúde do dia 2. Vai levar 10 minutinhos aí para vocês poderem fazer. Utilizem esse momento dentro do intervalo, tá certo? Para que vocês possam estar aí justamente acompanhando essa atividade. Quem desenvolveu a experiência foi a professora Anansa Campos. Tá? Está conseguindo manter o corpo em forma? Vamos continuar nossos exercícios? Vamos lá, nós temos aí a atividade, tá certo? Bem-estar de hoje, que é a atividade física. Primeiro, agachamento com pulo para frente. Comece em pé, certo? E depois dê um pulinho para frente. Quando pular, ao invés de cair em pé, você agacha e depois levanta. Repita esse salto 10 vezes. Então a gente vai ficar aqui na posição para saltar, vai ficar na posição do agachamento, tá certo? Vai se levantar e saltar novamente, ok? Segundo passo. À frente, coloque as mãos na cintura, dê um passo à frente sem tirar o pé de trás do lugar e quase toque o joelho no chão. Com a imagem, depois retorne para a posição inicial e recomece com o outro pé. Faça isso 5 vezes com cada pé. Então, ó, você vai fazer essa posturazinha aqui, ó. Vai iniciar em pé, certo? Vai colocar a perna de trás, o joelho mais próximo possível da terra, vai inclinar e vai fazer isso aí 5 vezes em cada pé, beleza? Ok, então agora a gente vai passar para justamente a atividade de português, certo? A experiência de português. O nosso tema aqui é conectando os significados das palavras, certo? Quem desenvolveu essa aula foram as professoras Carolina França, a professora Luciana Carvalho e a professora Lucilene Ribeiro. Vamos lá? Você sabe o que é um dicionário? E aí, turminha, vocês sabem o que é um dicionário?
Você já viu em sua escola? Você tem um dicionário em casa? Você sabia que cada palavra do dicionário é chamado de verbete? Verbete, presta atenção aqui, é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito, segundo padrões descritivos. Lembra que a gente trabalhou ontem a questão da descrição na aula, lá que eu passei para vocês de retomada? Quem estava pelo grupo, certo, WhatsApp, eu passei essa aulazinha aí, falando um pouquinho sobre textos descritivos. O dicionário, tá certo? Ele pode ser classificado aqui de certa forma como um texto também descritivo, tá? Nesse elemento aqui, onde ele vai falar sobre cada verbete, certo? Cada palavrinha ali, ele vai dar características a esse verbete. Ou seja, ele vai dar ali, a dar os defeitos, aquela palavrinha, sobre o que é que se trata ela. Por exemplo, a palavra, digamos aqui, inteligente. O que é que significa inteligente? Pessoa que consegue resolver as coisas com facilidade. Seria um exemplo aqui, certo? De qual seria o significado da palavra inteligente. Esse significado que eu passei seria a característica, certo? Seria ali uma qualidade para esse verbete. Então a gente vai utilizar aí, de uma descrição para justamente repassar essa palavrinha, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai ver alguns exemplos aqui de verbetes, mas antes a gente vai ler o textozinho aqui do lado, certo? Você sabia que uma pessoa gera, em média, 500 gramas de lixo orgânico por dia, ou seja, meio quilo por dia é gerado por você e por todo mundo que você conhece, certo? De lixo orgânico. O lixo orgânico é um material de origem biológica, proveniente da vida animal ou vegetal. São todos os restos de alimento, como hortaliças, frutas, legumes e carnes. Calcula-se que cada pessoa gera cerca de 500 gramas de lixo orgânico por dia, em média, no Brasil. Então, vamos ver aqui, o que seria a ideia, a palavra lixo? Lixo, é uma palavrinha com 2 sílabas, não é isso? Nós temos aqui, que ela é um substantivo masculino, certo? S de substantivo e M de masculino, tá bom? Sempre que aparecer essas 2 siglazinhas aqui, significa que a palavra é um substantivo masculino, ok? Então vamos lá, o que significa? Resíduos provenientes de atividades domésticas, industriais, comerciais, etc., que não prestam e são jogados fora. Por exemplo, o bagaço. Ao longo do corredor sinistro, o bafio do lixo nos cantos, que Dona Alice não estivesse em casa, 4 da tarde, encolhida a hora de propósito, e limpo no seio das famílias, deixaram o regalo com o porteiro, livre para sua dama dourada no bar dos marinheiros. Isso aqui, é um textozinho, certo? É uma citaçãozinha de um texto, justamente falando sobre essa questão do lixo. Percebam aqui que a linguagem utilizada é uma linguagem que não condiz com a linguagem do dia de hoje, certo? Que a gente utiliza para falar, é uma linguagem mais poética, mais rebuscada, mais antiga, tá bom? Vamos lá, e outro significado aqui que nós temos, orgânico. Orgânico é um adjetivo, ou seja, é uma palavra que dá qualidade a alguma coisa, tá certo? O adjetivo significa que é uma palavra que dá qualidade ou até mesmo defeito para alguma coisa. Em suma, ela vai dar uma característica. O orgânico é relativo a órgão animal ou vegetal, certo? Próprio de organismos vivos, o tempo transforma o material orgânico milenar em carvão, petróleo e em outras formas de energia. Terceiro, processado por despejos animais ou vegetais. Quarto, desenvolvendo naturalmente as misturas rítmicas africanas, Londres, Caribe, Bahia, Mangueira, Kingston, se dão como uma naturalidade orgânica. Sexto, som, adição de produtos químicos. Profere as verduras orgânicas, as cultivadas como agrotóxico. Então aqui nós temos vários significados para a palavra orgânica, tá certo?
Só uma correçãozinha aqui, eu coloquei sem adição, tá certo? De produtos químicos. Prefere as verduras orgânicas às cultivadas com agrotóxicos. Ok, então vamos lá. O que é compostagem? A gente já trabalhou na aula de ciência, né, sobre compostagem, agora a gente vai ver sobre ela, tá bom? Quando pensamos em sustentabilidade, muitos pensam em reciclagem e coleta seletiva, mas uma alternativa de destinação responsável e redução do lixo orgânico é a compostagem, uma prática que pode ser implementada em sua própria casa. Então, turminha, quando a gente fala ali, ó, dessa questão da reciclagem, da coleta seletiva, infelizmente a gente não tem como reciclar, certo? Matéria orgânica. Essa matéria orgânica, muitas vezes ela acaba indo para o lixo, sendo descartada, certo? E temos aqui disponível uma forma justamente para a gente fazer essa reciclagem desse material, desses nutrientes, certo? Para eles voltarem à natureza sem causarem danos, que é justamente a questão da compostagem. Então, quando a gente fala ali de sustentabilidade, não se limitem apenas ao pensamento de que a gente está falando sobre reciclar papel, alumínio, tá certo? E nem só de fazer a coleta seletiva. Existem inúmeras formas, tá certo? Inúmeros caminhos a seguir para justamente garantir a sustentabilidade do nosso meio ambiente, tá certo? A compostagem é uma forma delas, tá certo? A gente tanto evita estar utilizando químicos, quanto da própria questão justamente de estar ali, ó, reciclando aquela matéria orgânica que não serviria mais, tá bom? A compostagem é uma técnica de reaproveitamento de sobras dos alimentos, principalmente verduras, legumes, frutas, cascas e sementes. Ao invés de ir para o lixo, essas sobras vão servir como material orgânico para a produção de adubo, que é o alimento para as plantas. Então aqui, ó, vamos lá, compostagem. Compostagem é uma palavrinha, ó, com 4 sílabas, não é isso? Compostagem é um substantivo feminino, tá certo? O substantivo é aquela palavrinha que dá nome a alguma coisa, tá bom? E feminino porque no compostagem, tá certo? Ele é acompanhado ali, ó, de um artigo feminino, tá certo? A compostagem, não o compostagem, ok? Então, substantivo aqui, ó, feminino. O significado de compostagem é um processo de reciclagem de lixo que se destina a adubo agrícola, certo? Agrícola ali, ó, vem da agricultura, tá bom? Ok, vamos seguindo. Agora que você já sabe o que é um verbete, vamos construir um dicionário? Que tal iniciarmos uma coleção de palavras super interessantes para você desenvolver um rico vocabulário? Eu vou indicar para você algumas palavras que já visualizamos hoje, ok? Mas a ideia é que todos os dias, no final de nossa experiência, você possa testar as 5 palavrinhas descobertas naquele dia. Então aqui nós temos o verbete, certo? Composteira, frutas, hortaliças, legumes e adubo. E aqui do lado você vai botar aqui, ó, o significado sobre cada uma. Lembrando, o registro, ó, vai se dar no seu diário de bordo, certo? E essa é uma atividade que você tem que fazer ali, ó, offline, sem uso da internet. Se você não tiver dicionário em sua casa, tá certo? Se não tiver um dicionário em mãos, você pode aí utilizar a internet, tá? Para procurar dicionários online. Mas o ideal aqui é você tentar procurar pelo dicionário físico, beleza? Vejam aqui essas 5 palavrinhas, tentem aí descobrir o significado delas e anotem. A gente já vem fazendo isso durante todos os dias, né? A cada vez que a gente encontra ali alguma palavrinha que a gente não conhecia antes, anotando, tá certo? E hoje a gente vai continuar também, tá bom? Nos próximos dias, sempre que vocês encontrarem 5 palavrinhas novas, vocês vão ali no final da experiência anotar também, tá certo? Isso para todos os outros dias, tá bom? Vamos lá, dica. Você pode reservar as páginas finais do seu diário de bordo para criar o seu próprio dicionário. Quando terminar, caso tenha a possibilidade, consulte um dicionário. Sua descrição está parecida com a de um dicionário? Caso não tenha um, converse com um adulto. Então, ele aqui dá uma outra sugestão, tá certo? Se você não tiver um dicionário em mãos, você pode aí conversar com algum adulto que saiba o que significa essas palavrinhas aqui, tá? E aí você coloca
o significado aqui do lado, tá bom? Aí você deixa para consultar o dicionário quando tiver oportunidade, por exemplo, quando estiver juntos na escola, tá certo? Vamos lá, na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Identificamos o que são verbetes, aprendemos sobre a compostagem e sustentabilidade, descrevemos alguns verbetes a partir da leitura sobre compostagem, e aqui, ó, para saber mais, conheça o senhor Aurélio, tá certo? Que é o nosso dicionário, nosso grande amigo, e nós temos aqui o vídeo compostagem, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, tá bom? E agora o momento, o eu, o outro e o nós. Atividade offline, não precisa de internet. Que bom que chegou até aqui. Antes de guardar todo o seu material, temos um desafio para você. Dance ao som de sua música favorita. Anote em seu diário de bordo o desafio e desenhe a carinha que representa como se sentiu ao realizá-la. Aí você vai agora dançar aquela música que você mais gosta. Depois, é claro, registrar como você se sentiu após essa dança, tá certo? Pronto. Então, turminha, por hoje é só, tá certo? Façam as atividades direitinho. Quem não conseguiu fazer elas até o término desse vídeo, não conseguiu aí pausar, tá certo? Volte no vídeo, reveja. Tá com dúvidas? Tire essas dúvidas pelo grupo ou pelo YouTube, tá certo? E sempre procure mais informações. Não se limite apenas a esse grupo, tá certo? A esse vídeo também, tá bom? Então, um abraço forte. Sim, ó, antes que eu me esqueça. Não esqueça de inscrever se está vendo pelo YouTube, de clicar no gostei, tá certo? E é claro também de comentar aqui, para a gente poder melhorar cada vez mais, tá bom? Um abraço forte, até a próxima aula e tchau!